Obrigado por você estar aqui. Mais uma vez, quero agradecer pela sua presença, pela sua participação em nosso culto. Você que está nos visitando, como já dito aqui, você é muito bem-vindo ao nosso meio. E eu quero especialmente dizer a vocês que são da casa, aos membros de nossa igreja, quando a gente está terminando assim o culto e saindo, se você vê uma pessoa que você não conhece ainda, muito legal você talvez dar um abraço e dizer, olha, que bom que nós estamos juntos aqui na igreja. Eu sei que não é muito legal você perguntar assim, escuta, você é membro também da igreja? Eu já vi pessoas que ficaram zangadas, pô, eu sou membro dessa igreja há muito tempo. Mas sabe o que é? Pela graça de Deus nós somos muitos, nós não nos conhecemos todos, né? Mas a gente fica feliz com a presença de cada um, sejam os membros da igreja e sejam aqueles que ainda não são membros, estão vindo, celebrando conosco. É muito bom ter a presença e a participação de vocês aqui com a gente. Antes de ler a palavra de Deus, eu quero dar uma notícia a você, que é a seguinte: a Comissão de Transição Ministerial pediu para avisar a igreja o seguinte: próximo final de semana, no próximo domingo à noite, esta comissão dará uma palavra à igreja sobre a resposta do pastor Marcos. Então, prepare o coração para domingo que vem, à noite, você vir aqui, não é? Então, até aquela data, o pastor deve dar a sua resposta. E ali, então, no domingo à noite, nós todos vamos saber qual é a resposta dele. Enquanto isso, você continua orando, não é? Para que Deus dirija, oriente o pastor Marcos, a sua família, a respeito dessa decisão que é tão importante para duas igrejas. Para essa igreja, para a igreja onde ele tem servido nos últimos anos, e também para a vida daquele obreiro do Senhor Jesus Cristo, naturalmente. Por isso, nós devemos estar em oração. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia. Normalmente a gente tem o texto projetado aqui à frente, isso é bom. Nós vamos ler João capítulo 15, começando no versículo de número 9, indo até o verso 16. Mas quando eu peço para você abrir a sua Bíblia, ou para encontrar aí no seu celular o texto, é porque durante a nossa palavra aqui, eu vou me referir muitas vezes a várias frases, expressões aí do texto, e aí você pode voltar e dar uma olhadinha aí para você conferir, não é? Porque aqui o que vale para nós realmente é a palavra de Deus, aquilo que tem a inspiração do Espírito Santo. Você pode permanecer assentado mesmo, como você se encontra. No capítulo 15 do Evangelho de João, eu começo a leitura no versículo de número 9, leio até o verso 16, e eu estou usando a NVI, é a nova versão internacional, usada por muitos de vocês aqui também. João capítulo 15, no verso 9, o Senhor Jesus diz assim: como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Jesus prossegue dizendo: tenho lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Versículo 14 diz assim: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Verso 15: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu vos tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça,
a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. E o verso 17 eu vou agregar aqui: este é o meu mandamento, amem-se uns aos outros. Deus abençoe essa escritura no coração da gente hoje à noite. Eu quero destacar aqui o versículo de número 15. Jesus diz: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas em vez disso eu os tenho chamado amigos, porque tudo quanto eu ouvi de meu Pai lhes tenho tornado conhecido. Já não vos chamo de servos, mas eu os tenho chamado de amigos. Queridos, o fato é que todos nós precisamos de amigos. Certo pai levou uma criança de 6 anos para fazer a sua matrícula no jardim de infância ou na pré-escola. Chegando lá, ele foi ser atendido pela secretária, e ela começou a fazer as perguntas de praxe para preencher lá o formulário de matrícula. E ela perguntou àquele pai: ele tem irmãos mais novos? O pai disse: não. Tem irmãos mais velhos? O pai disse: não tem. Irmãs? Tem irmãs mais novas? O pai disse: não. Irmãs mais velhas? Também não, ele é filho único. O menino já estava meio encabulado e disse: mas eu tenho um amigo, viu? Mas eu tenho amigo, mas eu tenho amigo. Estava lendo um texto de um filósofo grego chamado Xenofonte. É um nome. Ele viveu 400 anos antes de Cristo. Mas eu gostei de uma frase dele. Ele diz o seguinte: um bom amigo é o mais precioso dos bens que nós possuímos. Um bom amigo é um dos mais preciosos bens que nós possuímos. Há uma pesquisa feita por uma universidade americana do estado de Utah fez uma constatação interessante que foi publicada em um dos jornais aqui da nossa cidade há algum tempo atrás. Qual a constatação que eles fizeram? Foi a seguinte: as pessoas que têm amigos próximos, que cultivam amizades mais profundas, elas, boa parte, no percentual alto, elas vivem 50% a mais do que as pessoas que vivem solitárias. Uau, isso é muita coisa. Isso é muita coisa, e significa que pessoas que cultivam relacionamentos próximos de amizade, essas pessoas vivem mais. Um fato já comprovado é que boas amizades têm influência muito positiva na nossa saúde. Temos profissionais de saúde aqui nesse auditório, e eles sabem que isso é verdade. Por exemplo, as boas amizades servem como prevenção para depressão, para ansiedade, para problemas cardiológicos, para obesidade, para anorexia. É uma série de problemas relacionados à saúde que podem ser amenizados através de boas amizades, de relacionamentos próximos com amigos. Você tem amigos? Você tem amigas? Amigos, amigas que você pode dizer que são pessoas realmente bem próximas de você, com quem você convive, com quem você caminha. Há diferentes tipos de amigos, nós precisamos reconhecer isso. Aliás, todos nós temos, em algum momento da vida, experimentamos essas diferenças. Alguns amigos, eles são aqueles circunstanciais. É aquela pessoa com quem você tem amizade durante um certo tempo, em determinada circunstância.
Mas quando aquela circunstância deixa de existir, então a amizade não prevalece, ela não continua. Há também aqueles amigos que são os amigos interesseiros. Já teve alguém assim no seu relacionamento, seu grupo de amigos? É aquela pessoa que ela é sua amiga, que está muito perto de você, junto de você e tudo mais, mas chega um momento em que você descobre que ela tem interesses nessa amizade. Ela está querendo alguma coisa que ela finalmente vai deixar você perceber. Há uma frase que diz que quando o amigo não é certo, um olho fechado e outro aberto. Alguns amigos são amigos da onça. É aquele amigo que você não conte com ele, porque na hora H ele realmente não vai funcionar e não vai se mostrar seu amigo ou sua amiga. Mas é claro que há os amigos que são amigos leais, eles são sinceros. Às vezes nós os chamamos de amigos do peito, amigos do coração. São aquelas pessoas com as quais nós efetivamente podemos contar, e algumas dessas amizades, elas duram a vida toda. Elas vencem os anos, as décadas, elas vão longe. Aquelas pessoas mantêm uma amizade por muitos anos, uma amizade sempre muito, muito leal. Alguém disse que o amigo verdadeiro é aquele que vem quando todos já se foram, mas ele vem na hora difícil para estar com você. Provérbios 18, 24 diz assim que há amigo que é mais chegado que irmão. Queridos, nesse texto que a gente leu aqui ainda há pouco, Jesus está falando sobre ser amigo. Está falando sobre amizade verdadeira. Se você observa de fato esta escritura, Jesus está vivendo as últimas horas com os seus discípulos. É um momento assim muito terno de despedida, porque Jesus havia falado algumas vezes com os seus seguidores que chegaria o momento quando ele iria padecer e então ele retornaria para o Pai, não estaria mais com eles. Então, nesse momento de despedida, Jesus tem uma conversa muito íntima e carregada de emoção. E aí Jesus chega nesse versículo 15, e ele fala para os discípulos assim: olha, eu já não chamo vocês de servos, a palavra aqui é bem mais forte, não chamo vocês de escravos, mas eu chamo vocês de amigos. Jesus diz para eles, eu imagino que Jesus estava olhando com muita ternura para eles e diz: amigos é o que vocês são os meus amigos. Amados, a vinda do Senhor Jesus Cristo ao mundo inaugurou um novo tempo na história da humanidade. Porque até aquele momento, especialmente no contexto judaico, da religião judaica, havia a compreensão de um Deus poderoso, de um Deus realmente grandioso, mas ao mesmo tempo um Deus elevado, um Deus completamente acima do ser humano, um Deus de certa forma inacessível. E aí Jesus vem. E Jesus muda completamente essa ideia, essa mentalidade, porque Jesus não é o Deus distante, Jesus é o Deus presente, Jesus é o Deus que caminha com os homens, é o Deus que está no meio das pessoas, é um Deus que é sensível às necessidades das pessoas. E agora o Senhor Jesus usa essa palavra, e eu imagino que é uma palavra muito bem escolhida, porque amigo descreve um relacionamento muito próximo. E é exatamente essa palavra que Jesus usa para descrever o relacionamento entre ele e aqueles seus discípulos. E aí eu fico olhando para esta passagem,
E a pergunta que naturalmente a gente faz, quando olha especialmente para o verso de número 15, Jesus diz: eu não chamo vocês de escravos, mas de amigos. E é claro, a gente pergunta: o que será que significa ser amigo de Jesus? Ser amigo de Jesus. O que isso realmente significa? E eu quero mencionar aqui 4 declarações que a gente encontra nesse texto sobre os amigos de Jesus. Primeira delas, os amigos de Jesus são amados por Ele. Os amigos de Jesus são amados por Ele. Se você pode olhar para o versículo 13 da passagem que li, é capítulo 15 de João, verso 13, Jesus diz assim: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. A gente precisa pontuar aqui a radicalidade de Jesus ao usar a expressão ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Ou seja, não existe similar, é um caso único, dar a vida pelos amigos. E a gente sabe que Jesus diz isso aqui, e daí a muito pouco, horas praticamente, ele estaria fazendo exatamente o que está nesse versículo 13, dando a sua vida pelos seus amigos. Nada é maior, ou nada tem valor maior do que a nossa vida. Pela nossa vida, pela vida, uma pessoa é capaz de entregar absolutamente tudo, porque a vida é o bem de valor mais elevado para nós, quando nós consideramos a nossa própria realidade, a nossa própria pessoa. A demonstração máxima, mais alta que alguém poderia dar de amor, é a que Jesus fez: dar a sua vida, oferecer a sua vida. Em Romanos capítulo 5, verso 8, o apóstolo Paulo escreveu dizendo: Deus dá prova do seu amor por nós, em que Cristo morreu por nós. De que maneira esse amor de Jesus pode ser observado dentro da própria história bíblica? E se nós estamos pensando nas manifestações diversas de Deus, até chegar no ponto culminante, com a vinda do Senhor Jesus Cristo. E aí a gente tem uma frase no versículo de número 9 aqui, que diz o seguinte: Jesus começa no verso 9 e diz assim: como o Pai me amou, assim eu amei vocês. Como o Pai me amou, ou seja, assim como o Pai me amou. Jesus está fazendo aqui uma símile, uma comparação. O mesmo amor com que eu sou amado do meu Pai, vejam isso, é esse amor que eu tenho por vocês. 2 vezes na história bíblica, o céu se abre e é feita uma declaração de amor pelo Pai a respeito de Jesus. Lembram-se disso? Primeiro, quando Jesus é batizado, a voz do céu vem: esse é o meu filho amado. Esse é o meu filho amado. E depois, no Monte da Transfiguração, quando Jesus tem passa por aquela experiência de glorificação, a mesma voz vem do céu e fala sobre Jesus: este é o meu filho amado. É interessante que esses 2 momentos estão registrados nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. É um testemunho efetivo de como o Pai ama Jesus, o Filho. E aí Jesus diz: assim como o Pai me ama, eu amo vocês, eu amei vocês.
Aí eu fico pensando, não é? O que é que os seus amigos mais próximos estariam dispostos a fazer por você? Você já pensou nisso? Às vezes a gente fica muito decepcionado nessas situações. Às vezes você procura um amigo para alguma coisa, e você vai na inteira convicção de que é seu amigo, é sua amiga, vai ser uma coisa certa. E aí você chega para o amigo e para a amiga e ele tira o corpo completamente fora. Acontece isso. Você já deve, talvez, é possível que você já tenha passado por uma experiência dessa. Muitas vezes, amigos nos decepcionam, muitas vezes. Especialmente nessas circunstâncias, quando a gente precisa deles. Agora, e você? O que você faria pelos seus amigos? O texto está dizendo que Jesus deu a vida, entregou a vida dele pelos seus amigos. Até que ponto você realmente ama aquele seu amigo, aquela sua amiga, que você estaria a ir longe nesse amor? Estava lendo uma história a respeito de um ator, George Clooney. Em 2013, ele fez uma coisa interessante. Ele fez uma festa de aniversário e ele deu $1 milhão para cada um dos seus amigos que o ajudaram a alcançar o sucesso. $1 milhão. Que realmente esse ator deu, o que ele fez realmente pelos seus amigos? Muito pouco, porque ele tinha muitos milhões de dólares. Mas eu duvido que ele daria a vida pelos amigos. Jesus não tinha dólares para dar para os amigos. Não. Na verdade, quando Jesus é levado àquela cruz, ele não tinha nada para deixar para os amigos, nenhuma herança para deixar para eles. Até a túnica foi tomada pelos soldados e não tinha nada, mas Jesus deu a vida. Ele ofereceu a vida por causa do seu amor. Jesus deu a vida. O Senhor Jesus é aquele que ama em todo tempo e em qualquer circunstância. E eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Jesus ama você mais do que o seu pai, mais do que a sua mãe. Jesus ama você mais do que o seu marido, mais do que a sua esposa, mais do que os seus filhos. O amor de Jesus o levou a entregar a sua vida, a se permitir ser pregado naquela cruz, para mudar a nossa condição espiritual, para mudar o nosso destino, para nos desviar do caminho da perdição e nos conduzir no caminho de uma vida feliz, abençoada por toda a eternidade. Amigos de Jesus são amados por Ele, mas também os amigos de Jesus são obedientes a Ele. Essa é uma outra parte que nós temos nesta escritura. O versículo 14 vai dizer assim: vocês serão meus amigos se fizerem aquilo que eu lhes mando, aquilo que eu lhes ordeno. E no versículo 10, ele já havia dito o seguinte aqui no versículo 10: se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e também permaneço no seu amor. Vocês serão, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, diz o Senhor Jesus aqui. Queridos, existe uma ligação indissolúvel entre o amor e a obediência. O amor, essa ligação indissolúvel, o amor e obediência, marcou a experiência do Senhor Jesus Cristo. Foi exatamente isso que nós observamos quando chega aquele momento crucial na vida de Jesus, em que Ele está
na base do Monte das Oliveiras, no jardim do Getsêmani, e Jesus ora, já visualizando a cruz, todo o sofrimento. E Jesus diz ao Pai: se possível, passa de mim este cálice. E aí Jesus vai dizer assim: mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, a vontade do Senhor. Naquele momento de aflição, Jesus mostra absoluta e completa obediência ao plano do seu Pai, não a minha vontade. E ali nós temos, sabe o que, amados? Uma obediência voluntária. Jesus não foi obrigado a ir à cruz. Ele poderia não ter ido, poderia escolher não ir à cruz, mas ele foi obediente ao Pai no propósito de salvação de toda a humanidade. A obediência voluntária de Jesus, a gente percebe, é fruto desse amor que une o Pai e que une o Filho. No versículo 10, é interessante que Jesus se refere, ele diz: os meus mandamentos. E aí a gente vai observar que depois ele especifica, ele faz uma especificação disso, e ele cita, de certa forma, aquilo que é chamado o segundo mandamento mais importante da lei e dos profetas, pelo texto de Mateus capítulo 22, que é o amar o outro. Porque naquele texto vai dizer que o primeiro e o mais importante de todos os mandamentos é amar a Deus. Mas ele fala, e o segundo, amar o próximo, amar o outro. Então Jesus usa isso como um exemplo. E aí no verso 12 ele diz assim: vocês devem amar como eu amei. Quer dizer, vocês devem seguir esse exemplo de autossacrifício, de sacrifício voluntário, amar o outro. Olha só, gente, isso aqui que Jesus fala: amar o outro assim como eu amei vocês. Sabe, que Jesus está falando é o seguinte: que eu e você, que somos alvo desse amor de Deus, através de Jesus Cristo, nós precisamos repassar esse amor para o outro. Precisamos amar o outro, amar uns aos outros, da maneira como Jesus nos amou. Quer dizer que o amor de Deus, o amor mostrado por Jesus, não deve parar em nós, fazer ou nos ver, não podemos nos ver como exclusivos receptadores deste amor, mas o amor que vem a nós, o amor de Jesus, nós precisamos repassar para as pessoas, amando as pessoas. Isso é cumprir os mandamentos que Jesus menciona aqui. Jesus deixa claro nesse texto que os seus amigos são aqueles que obedecem os mandamentos dele, aquilo que Jesus tem orientado. E quando a gente fala sobre isso, há sempre o risco de alguém falar assim: mas eu não sei se eu realmente vai dar certo isso. E às vezes a pessoa até pensa: mas será que eu tenho que ter uma obediência cega àquilo que realmente está na Bíblia, que Jesus está dizendo? Quero dizer uma coisa para você: por causa do amor que Jesus tem por nós, provado de maneira tão forte, tão dura, nós podemos dizer amém para tudo aquilo que Jesus falar que a gente deve fazer, porque Ele só quer o melhor para nós, sempre o melhor. E às vezes a gente dá muita cabeçada, sabe, porque a gente acha que a gente sabe mais do que Ele, a gente quer tomar nossas próprias decisões, fazer aquilo que a gente acha melhor para nós, e sem procurar observar aquilo que Jesus já tem dado como orientação. Os amigos de Jesus obedecem a Ele. Terceiro lugar, os amigos de Jesus são íntimos dEle. Os amigos de Jesus são íntimos, têm intimidade, relacionamento próximo com Ele. E eu volto para o verso 15, que ele diz: eu já não chamo vocês de escravos, mas de servos. E olha só o que ele fala: porque tudo que eu ouvi do meu Pai, eu falei para vocês. Eu não tive nenhum segredo para vocês. Jesus está dizendo o seguinte: eu
tenho tido uma abertura total com vocês, sem reservas, um relacionamento muito próximo. Eu estava lendo a respeito desse versículo, o seguinte: os imperadores romanos e também os reis orientais naquela época, eles tinham um grupo seleto que era chamado de os amigos do rei. A gente, às vezes, até se usa essa expressão hoje em dia, né, quando quer falar sobre pessoas que fazem parte de um conluio, ou seja, de alguém que muito excepcionalmente está próximo de uma autoridade, são os amigos do rei. O que acontecia com esses chamados amigos do rei? Eles podiam ver o soberano, o rei ou o imperador, podiam aproximar-se dele a qualquer momento, o que os servos nunca poderiam fazer. Esses amigos tinham acesso, inclusive, aos aposentos do rei. Eles tinham uma relação muito estreita, muito próxima, de modo que não havia entre eles segredos. Jesus é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Ele é a mais alta autoridade de todo o universo. E você imagina que Jesus está dizendo para os discípulos: não tem segredo para vocês. O nosso relacionamento é aberto, completamente transparente. Falei para vocês tudo aquilo que o Pai me disse, tudo aquilo que o Pai compartilhou comigo. Esse é um relacionamento muito próximo, não é distante, não é um relacionamento de estranhos. Quando Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 2, a partir do verso 11, ele faz ali uma descrição da situação das pessoas, está escrevendo para aquele pessoal lá da cidade de Éfeso, na Grécia, e ele diz assim: sabem, antes de Cristo na vida de vocês, e Paulo vai dizendo como é que aquelas pessoas estavam antes de Cristo, separadas de Deus, distantes, não tinham parte nas promessas. E aí quando chega no verso 13, ele diz: mas em Cristo, vocês que antes estavam longe, foram trazidos para perto de Deus. De modo que agora vocês têm um outro relacionamento com Ele. Queridos, isso é grande demais. Eu e você temos acesso direto a Jesus. É isso que Jesus está falando para os discípulos ali. E essa é a verdade da palavra de Deus para nós hoje. Não chamo vocês de servos, escravos, vocês são amigos. Vocês são meus amigos. Por último, os amigos de Jesus são abençoados por Ele. O verso 16, Jesus diz assim: não foram vocês que me escolheram, não foram vocês, eu os escolhi, eu os escolhi. Jesus está dizendo o seguinte: a iniciativa dessa amizade, desse relacionamento, não foi de vocês, eu tomei a iniciativa. Há duas maneiras de ver isso. A primeira delas é falando sobre a vinda de Jesus ao mundo, à terra. Ele veio. Em segundo lugar, pensando que foi Jesus quem encontrou aqueles homens, e a maioria deles no mar da Galileia, pescadores, e foi Jesus quem os achou, e disse para eles: sigam-me. E eles começaram ali um relacionamento com o Senhor Jesus. Então Jesus diz: a escolha não foi de vocês, foi minha, eu os escolhi, eu tomei a iniciativa desse nosso encontro. Jesus se fez amigo primeiro. Na verdade, aquele grupo deu uma resposta ao convite de amizade de Jesus e estabeleceram aquele relacionamento com Ele. Há uma passagem interessante, queridos, no livro de Isaías, quando Deus fala a respeito de Abraão, Isaías 41:8, e olha só, gente, a palavra é Deus dizendo: Abraão, o meu amigo. Uau!
Você já pensou que coisa? Deus falando sobre aquele homem. Ele é o meu amigo. E quando a gente olha para a vida de Abraão, a gente observa aquilo que era resultado, que foi resultado dele ser amigo de Deus. E aí nessa escritura a gente vai perceber então algumas bênçãos, porque os amigos de Jesus são abençoados por ele. E há pelo menos 3 aqui que eu posso destacar nesse aspecto. Um deles é uma vida frutífera, uma vida de frutos, uma vida produtiva. Aí a gente retoma o início do capítulo 15, quando Jesus fala sobre a videira, e diz, ele é o tronco, a videira, e seus amigos são os ramos. E a frutificação dos ramos, ou dos galhos, depende da ligação, obviamente, com o tronco. Porque é através do tronco, do caule, que vem a seiva que dá saúde aos ramos, aos galhos, e que resulta em frutos. E que resulta na produção de frutos. Então, o Senhor Jesus está, nesse versículo 16, dizendo, eu os escolhi para irem e darem fruto. Esse é o propósito que ele tem. É uma vida que nós podemos dizer, uma vida que tem realização, que tem significado. Não é uma vida inútil, mas é uma vida que tem resultados, uma vida de realização, uma vida completa, como ele vai mencionar em João capítulo 17. Então, os amigos de Jesus têm uma vida frutífera, uma vida de propósito. Também, eles têm, no versículo 11, a alegria de Jesus. Está escrito lá, ó. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. É o que aparece aí nesse versículo 11. Bem interessante, queridos, que no capítulo 14, verso 27, quer dizer, um pouquinho antes aqui, Jesus fala sobre, ele diz, a minha paz. No versículo 9 desse texto, Jesus fala, o meu amor. E agora no verso 11 ele fala, a minha alegria. Ou seja, aí você pensa na paz, e aí você pensa no amor, e aí você pensa na alegria, e Jesus está dizendo, a minha paz, o meu amor e a minha alegria. Ou seja, é em Jesus que a gente encontra isso. Só em Jesus. Porque Ele é a fonte dessas 3 bênçãos que nós tanto precisamos. E aqui Ele está dizendo, vocês têm a minha alegria. Nós vivemos, queridos, em um mundo muito triste. Os noticiários, de modo geral, a grande parte dos noticiários tem a ver com coisas ruins acontecendo na vizinhança, acontecendo em outros lugares na cidade, no mundo. É muita notícia triste. Por isso, há tantas pessoas que elas já não conseguem ter alegria. Não. Elas vivem quase que num estado de tristeza. O que Jesus está dizendo é o seguinte, no meio de qualquer circunstância, você pode ter a minha alegria. Isso é bênção do relacionamento com Jesus. E ainda, ele vai dizer nesse verso 16 ainda, está dizendo o seguinte, que a fim de que o Pai conceda a vocês tudo aquilo que vocês pedirem em meu nome. Então Jesus está falando aqui o fato de que nós seremos ouvidos por Ele. Uma das maiores necessidades que a gente tem é de ser ouvido por alguém. Nós precisamos ser ouvidos, especialmente em alguns momentos da nossa vida. Precisamos desabafar, falar sobre as lutas, as questões.
Hoje em dia não há muita disposição em ouvir, não. Há muita gente querendo falar, mas não há muita gente disposta para ouvir, para nos escutar. E Jesus diz aqui que o Pai vai ouvir a nossa oração. Ele está dizendo, Ele vai conceder aquilo que vocês pedirem em meu nome. É claro que a gente tem que, nesse texto, considerar outras escrituras, não é? E eu vou mencionar rapidamente. A Bíblia diz que a oração que alcança resultados é aquela oração chamada por Tiago, a oração da fé. Tiago 5,15. Ele vai dizer que a oração feita em nome dele, de Jesus, João 16:23. É a oração de acordo com a vontade de Deus, 1 João 5,14. E é uma oração que é feita com motivos não egoístas. Tiago 4, versos 2 a 3. Então, os amigos de Jesus são abençoados por Ele, com a vida frutífera, com a alegria de Jesus, e com o fato de que Deus, o Pai, pelo nome de Jesus, Ele ouve a nossa oração. Ele nos escuta. Você é um dos amigos de Jesus? Ou amigas de Jesus? Provavelmente você recebe de vez em quando no Facebook alguém querendo ser seu amigo ou sua amiga, não é verdade? E aí você decide, alguns você topa, e você faz amizade com aquela pessoa, mas há outros que você diz, não quero fazer amizade com essa pessoa, não tem interesse em fazer amizade com essa pessoa. Sabe que, diria que Jesus não usa o Facebook, talvez use, mas se Jesus estivesse aqui hoje, usasse o Facebook, Ele ia mandar uma mensagem para você, dizendo, você aceita a minha amizade? O que você responderia? Você já pensou? Chega lá o perfil de Jesus Cristo, dizendo, você aceita a minha amizade? Espero que você não saia correndo e diz, o que é isso? O que é isso? Mas aqui nesse texto, Jesus está dizendo, eu quero ser seu amigo. Eu quero ter essa amizade com você. Os amigos de Jesus são amados por Ele, são obedientes a Ele, são íntimos dEle, são abençoados por Ele. Que tipo de resposta você está pronto ou pronta a dar para o pedido de amizade de Jesus? Quero contar uma historinha para você. O escritor Dale Carnegie, ele faleceu em 1955, um escritor norte-americano. Num dos livros que ele produziu, ele escreveu uma história real. E a história fala sobre uma mulher de meia idade, que imaginou que tinha chegado no final da linha, depressão profunda. Ela achava que a vida não fazia mais nenhum sentido para ela, absolutamente. Então um dia ela entrou no seu quarto, ela abriu o bico de gás do aquecedor, fechou bem, vedou as janelas, e ela começou a sentir os efeitos do gás. Mas daí, seus ouvidos foram chamados a atenção para um som de um rádio que tinha ficado ligado na cozinha. E o que estava sendo reproduzido naquele rádio naquele momento eram essas palavras: em Jesus
amigo temos, mais chegado que um irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Ó que paz perdemos sempre, ó que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Quando a mulher colocou atenção nessa música que era reproduzida pelo rádio, ela correu, fechou o bico de gás, abriu as janelas e colocou-se de joelhos. E ela passou boa parte daquele dia dizendo: Jesus, eu quero sua amizade. Eu quero. E a história termina dizendo que a vida daquela mulher mudou completamente. Completamente. Ela começou a experimentar paz que ela nunca tinha experimentado. E ela começou a ver sentido em coisas pequenas, que ela antes não dava nenhum valor. Ela havia se esquecido que há um amigo, que é nosso amigo, não importam as circunstâncias. Mas agora ela estava desfrutando da sua experiência com esse amigo que é Jesus. Quantos de vocês aqui nesta noite, diante dessa palavra aqui de João 15, está dizendo: pastor, eu não tenho certeza de que eu já sou amigo de Jesus, porque eu nunca falei para ele assim, falei para ele pela fé, que eu quero ser amigo dele, que eu creio que ele veio a esse mundo, que ele é o Salvador, que ele é o Senhor, e que ele morreu por mim, e que ele deu a vida dele por mim, quando foi aquela cruz. Eu nunca disse para Jesus que eu quero, que eu preciso dele na minha vida, que eu quero ser amigo de Jesus. Se você nunca falou isso para Jesus, muitos aqui já falaram, eu quero pedir para você levantar uma das suas mãos, onde você estiver, e a gente vai terminar esse culto. Eu quero orar por você. Você pode levantar a sua mão, onde você estiver. Você está dizendo: pastor, eu quero nessa noite, eu quero dizer para Jesus pela fé, que eu quero ser amigo ou amiga dele, quero Jesus na minha vida. Levante sua mão, seu braço, bem alto onde você estiver. Eu quero orar por você. Onde você está? Alguém? Levante seu braço, mantenha seu braço erguido. Quero ver você. Alguém? Se Deus está incomodando você, eu sei que nessa hora às vezes surgem muitas perguntas, mas pastor, eu tenho que fazer isso? A gente pede para você fazer porque a Bíblia diz que a gente deve confessar Jesus publicamente. Por isso que a gente pede para você fazer. E tanta gente que está aqui hoje um dia fez isso, levantou o braço e disse: eu preciso de Jesus. Então você não precisa ter nenhum acanhamento se o seu coração está ardendo para você fazer. Eu quero encorajar você a fazer. Alguém que quer fazer essa decisão, pode levantar seu braço. Se é uma pessoa, levante bem alto para que eu possa enxergar e ver você daqui. Talvez, por alguma razão, você não faz isso hoje à noite, mas eu quero dar uma dica para você. Você chegar em casa hoje à noite, antes de você dormir, no seu quarto ou em algum lugar da sua casa, coloque seus joelhos no chão, você e Jesus, você e Ele, e fale com Ele. Talvez ou possa ser a primeira oração que você faz na vida, mas tudo tem uma primeira vez.
E aí você vai lá, no seu quarto, na sua intimidade, falar para Jesus: Jesus, eu quero ter esse relacionamento próximo e íntimo com o Senhor. Não quero ser apenas um religioso, uma religiosa, mas eu quero ter relacionamento com o Senhor como amigo ou como amiga do Senhor. Pai querido, muito obrigado por esta escritura que abrimos hoje à noite aqui, João 15. Essas palavras do Senhor Jesus Cristo que vêm a nós. Jesus, o Filho de Deus, o Rei de todo o universo, aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra. Ele olha para aquele grupo de homens tão simples e ele fala para eles: vocês são meus amigos, vocês são meus amigos. Ah, Deus, que privilégio, que coisa extraordinária. Mais extraordinário ainda é o fato de que hoje os amigos de Jesus são bilhões. Sim, em toda a terra estão os amigos de Jesus. Obrigado, Deus, porque o Senhor continua atraindo pessoas a Cristo. Obrigado por aquilo que Jesus fez para provar o seu amor por nós, para mostrar o quanto Ele ama a cada um de nós. Muito obrigado porque a gente pode contar com Ele, como esse hino que Leila está tocando aqui, tão antigo. Em Jesus, amigo, temos mais chegado que um irmão. É assim que nós queremos, Deus, compartilhar nossa vida com Ele no dia a dia. Quando tudo vai bem, ou quando as coisas não vão bem, Ele é o amigo sempre presente. Obrigado por isso, Pai. Muito obrigado. Em nome dEle, de Jesus, a quem nós honramos nesta noite, nós exaltamos aquele que tem um nome que é sobre todo nome, o nome mais elevado, o Filho de Deus, o Cordeiro Santo de Deus, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, a brilhante estrela da manhã, o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse, aquele que tem as chaves da eternidade. Glórias sejam dadas ao nome de Jesus, ao nome de Jesus. Amém, amém.